Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falar do Flamengo, que continua de folga, se reapresenta na sexta, mas as coisas continuam acontecendo fora das quatro linhas. Surgiu a notícia que um grupo de investidores querem ajudar o Flamengo com 4 bilhões para a construção do estádio do Flamengo. Será que isso é verdade? Teve essa reunião? A gente vai trazer essas informações. Apuramos também que o Flamengo vendeu um atacante por 2 milhões de reais, atacante campeão mundial sub-20. A gente vai trazer essas informações. Tem também, Jorge Sampaoli de volta ao futebol brasileiro para comandar uma equipe da Série A. Será que ele vai pedir o Alan nessa contratação, nessa chegada? Tem também jogador que não foi convocado por Ancelotti, mas foi para a Granja Comari para completar treinamento, e ele falou sobre essa oportunidade. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com geral, se inscrever no canal, isso é importante, tá? E também não deixe de hypar o vídeo, beleza? Conto com a ajuda de vocês, hein? Galera, vamos começar falando da seleção brasileira, que está na Granja Comari se preparando para o jogo contra o Chile nessa quinta-feira no Maracanã. Tá? Esse será o último jogo da seleção brasileira no Brasil antes da Copa do Mundo do ano que vem. Uma oportunidade para o povo brasileiro assistir de perto essa equipe comandada por Carlo Ancelotti. E teve jogador do Flamengo que não foi convocado oficialmente pelo treinador italiano, mas foi chamado para completar o treinamento durante 2 dias lá na Granja Comari. Trata-se de Léo Nanete, goleiro, 18 anos do Flamengo. Está sempre treinando no time principal, no elenco principal. Fez parte do elenco da pré-temporada nos Estados Unidos. Fez parte do elenco que foi para os Estados Unidos jogar a Copa do Mundo de Clubes. Agora, recentemente, no título do Bimundial Sub-20, se ele não foi um herói, foi um 2, porque ele e Iago foram os grandes destaques desse título do Flamengo, e ele foi chamado por Carlo Ancelotti para completar o treinamento durante 2 dias, ontem e hoje. Ontem, quando eu falo, foi segunda-feira, e hoje, terça-feira, porque eu estou gravando esse vídeo aqui terça-feira à noite para ser publicado na quarta-feira pela manhã. E o próprio Léo Nanete falou sobre essa experiência maravilhosa. Imagino, para ele deve ter sido sensacional. É um sentimento inexplicável e uma experiência única de treinar ao lado dos meus ídolos, ao lado do Tafarel. Ele me dá conselho durante o treino, foi uma sensação maravilhosa. É só ouvir e aprender ao máximo com o Hugo Souza, cria do Flamengo, e com o Bento também, que são 2 grandes goleiros que representam a nossa seleção. É absorver as informações e ver o que posso evoluir, porque tenho muito a aprender com eles. Maneiro demais. Léo Nanete é uma joia que o Flamengo precisa trabalhar. Ele tem 18 anos e ele chegou ao Flamengo aos 9 anos. Isso quer dizer que a metade da vida dele, ele passou no Flamengo até o momento. Vocês têm noção disso? É muita história dentro do Flamengo, e ele é torcedor do Flamengo fanático, pelo que me relataram, ele e a família dele, tá? E por falar em seleção brasileira, tem muita gente se doendo com dorzinha de cotovelo porque Samuel Lino foi chamado. Para quem não sabe, Samuel Lino não estava na primeira lista, Matheus Cunha se lesionou, Samuel Lino foi para a vaga dele. E eu tô vendo muita gente incomodada dizendo: só foi chamado porque joga no Flamengo. Não tem nada a ver, gente. É um jogador que com certeza o Carlo Ancelotti conhece, de outros carnavais lá na Espanha, inclusive. Ancelotti nos tempos de Real Madrid, Samuel Lino nos tempos de Atlético de Madrid, e o Samuel Lino já estava em pré-lista do Dorival Júnior. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Para com essa dorzinha de cotovelo. Samuel Lino joga muita bola, inclusive vem mostrando isso desde a sua chegada ao Flamengo. Vamos falar agora. Já ia esquecendo. Sampaoli está de volta ao futebol brasileiro, galera. Ele vai comandar o Atlético Mineiro com contrato até 2027, dezembro de 2027. Nós estamos em setembro de 2025. Gente, na boa, eu aposto aí com quem quiser, aperta a mão aqui agora, aperta aí, tá apertado? Que ele não completa esse contrato. Vai ter uma multa rescisória, ele vai ganhar uma verbinha por essa multa rescisória, que com certeza será uma multa rescisória alta, porque o Sampaoli sempre chega aos clubes dessa maneira. Confesso para vocês que até a gravação desse vídeo aqui não sei qual é a comissão técnica. Perguntei para a pessoa, até agora não obtive a resposta. Queria saber se o preparador físico, aquele que ficou famoso ao acertar um soco em
Pedro, vai estar nessa comissão técnica do Sampaoli, porque é um cara que o Sampaoli gosta bastante. Então a gente vai acompanhando as cenas nos próximos capítulos. Será que agora ele vai pedir o Alan, a contratação do Alan? E aí, torcedor, se ele pedisse, você aprovaria a ida do Alan para o Atlético Mineiro? Dê sua opinião aí. Vamos falar agora de estádio próprio. Mas antes, galera, uma informação importante, tá? No jogo contra o Grêmio, teve recorde de público no futebol brasileiro no ano, quase 70 mil pessoas presentes. A renda bruta foi de R$ 4.995.950. Eu vi o borderô, e o borderô mostra que teve uma despesa de R$ 1.573.258,64. Eu pedi ajuda a um amigo meu para fazer a conta e ele disse que isso é 33, quase 34% da renda bruta. Isso quer dizer que o lucro líquido do Flamengo foi de R$ 3.302.897,16. Dá uma renda aí de em torno de 66%. Gente, o Maracanã é rentável, Flamengo. É rentável. E essa aqui é a bola levantada para o próximo assunto. Surgiu uma notícia, confesso que eu não sei quem publicou primeiramente, assim, não sei mesmo, mas toda hora alguém me mandando sobre uma possível proposta de 4 bilhões de um grupo de investimentos para a construção do estádio do Flamengo. Entrei em contato com a diretoria do Flamengo, pessoas grandes do Flamengo, e todas falaram: Vene, esquece, não vai nessa, isso aí é invenção, não procede, não faz o menor sentido. De fato, tivemos uma reunião, inclusive essa informação foi publicada primeiro pelo Paparazzo, que eu confirmei, Gabriel Paparazzo, um abraço para ele. Teve reunião sim, mas foi para falar de name rights, tá? Porque o Maracanã obviamente vai ter name rights e seria teoricamente um parceiro na construção desse estádio próprio do Flamengo. Então, galera, não procede esse papo de investidores, 4 bilhões, não procede, tá? Não tem nada disso. O Flamengo tá apenas conversando sobre name rights. Tá certo, tem que ter name rights. Para quem não sabe o que é name rights, vamos lá. O Morumbi hoje se chama Morumbis, por conta do name rights. O estádio do Corinthians, Itaquera, sei lá, hoje se chama Arena Neoquímica por conta do name rights. E assim vai. Name rights se torna ali o nome do estádio e a empresa paga por conta disso. Para finalizar nosso vídeo, galera, consegui descobrir os valores da negociação do atacante Chola, bicampeão mundial sub-20 com o Flamengo, jogador que o Flamengo investiu aí 3 milhões de reais para contratar na ocasião, e o Flamengo negociou esse jogador com o Dinamo de Kiev. Ele foi anunciado. Após o anúncio, uma pessoa me confirmou quanto o Flamengo vendeu o jogador Dinamo de Kiev. O Flamengo acertou a venda de 50% do atleta por $400 mil, tá? Isso dá hoje 2 milhões de reais na cotação de hoje. O Flamengo vai manter 50% desse jogador de 20 anos para uma venda futura. Vou dar a minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. Para mim, uma baita negociação, porque o jogador que não seria aproveitado no time profissional tem tudo para se destacar no Dínamo, ser vendido futuramente e o Flamengo ainda ganhar mais dinheiro futuramente. E o contrato dele com o Dinamo de Kiev de 4 anos, ou seja, ele tem 4 anos para performar com a camisa do Dínamo, ser vendido e o Flamengo ainda ganhar em cima da venda. Eu, particularmente, achei uma boa venda, mas, repito, esse canal aqui é um canal democrático, a sua opinião é sempre bem-vinda. Então eu quero saber o que você acha dessa negociação. Eu vou ser sincero, eu achei que o Chola, em determinado momento, pudesse se firmar no time principal, mas depois da chegada dos jogadores... Olha, o Michael hoje, cara, o Michael não é utilizado. Foi relacionado aí no último jogo, mas não é utilizado. E eu falo Michael porque é a mesma posição, né? Jogador de beirada, atacante de beirada. Então não faz sentido eu citar o Pedro como exemplo. Falar em Pedro, para nossa audiência rotativa, o Flamengo rejeitou uma proposta de $20 milhões do Al Rayyan do Catar, do atacante Pedro. Inclusive o Flamengo confirma que recebeu essa proposta aí na terça-feira passada, no dia 26 de agosto, e a proposta foi prontamente recusada, porque o Pedro não vai ser negociado nessa temporada. Galera, antes de mais nada, data FIFA, enfim, não tem muita coisa acontecendo, mas teve a apresentação oficial do meio atacante Matheus França, aquele cria do Flamengo, foi vendido ao Crystal Palace por mais de 20 milhões de euros. Ele foi emprestado ao Vasco da Gama, inclusive fez a sua estreia no final de semana contra o Sport, e ele falou sobre a ligação dele com o Flamengo, ser cria do Flamengo. Ele diz o seguinte: todo mundo sabe do início da minha carreira no
clube rival. Mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco, que é um clube grande e importante. Essa escolha de voltar ao Rio de Janeiro e vir para o Vasco foi minha e teve muita influência nas conversas que tive com Diniz, Pedrinho e Felipe. Não tem pressão nenhuma em relação a isso. Fecha aspas. Eu vou dar minha opinião em relação à saída do Matheus França ao Vasco. Eu acho que o Vasco fez uma grande contratação, embora ele tenha sofrido muito com problemas físicos nos últimos meses, mas para o nível do Vasco hoje, para o que o Vasco pode fazer no mercado, porque não tem muita verba para isso, eu achei a contratação do Matheus França muito boa. Vale a aposta, embora o salário seja alto, a gente sabe disso, porque o Vasco vai pagar o salário, ou grande parte do salário dele. Mas, em relação ao Matheus França, eu acho que ele tem muito mais a perder do que ganhar indo para o Vasco da Gama. E eu vou dar a minha opinião. Ele é um jogador jovem, tem 21 anos. Esse movimento que ele faz de vir para o futebol brasileiro novamente tão rápido e por empréstimo, acaba, entre aspas, o desvalorizando no mercado. Isso não é o Vene que fala isso, é o mercado que fala isso. Repara só quantos jogadores jovens que vão para a Europa não dão certo no primeiro clube e ficam girando. Por quê? Porque eles sabem que se voltar para o futebol brasileiro e não render, a desvalorização será bastante. Por exemplo, o Reinier, ele não deu certo no Real Madrid, ficou girando em vários clubes e só agora voltou ao futebol brasileiro quando ele percebeu que não tinha mais para onde ir lá na Europa. No caso do Matheus França, como o Vasco vive uma incerteza, eu não acredito no Matheus França comendo a bola não, vou ser bem sincero. Uma andorinha só não vai fazer verão. E o Matheus França não é o perfil de jogador, aquele perfil de chamar para ele, não é esse perfil. Ele é muito bom jogador, uma qualidade absurda, mas eu não vejo ele comendo a bola no Vasco da Gama, de verdade. Eu acho que ele vai agregar muito para o Vasco, mas não vai fazer uma temporada de empréstimo que vá valorizá-lo bastante. Eu acho que para ele seria melhor ir para um outro clube da Europa. Por exemplo, hoje o Pedrosa lá no SBT disse que o Braga queria ele. Para mim, iria valer mais a pena, se eu tivesse no lugar dele, ir para o Braga a vir para o Vasco da Gama. Mas é a minha opinião. Inclusive, espero que eu queime minha língua, que eu esteja muito errado, porque eu gosto muito do Matheus França, da família dele, sempre me trataram muito bem. E por falar em Matheus Gonçalves, enfim, foi anunciado pelo Al Ahly. O Al Ahly vai pagar 9 milhões de euros ao Flamengo por essa contratação. O Vitor Hugo vai ser anunciado a qualquer momento. Publiquei nas minhas redes sociais aí que o jogador acabou de assinar o contrato dele com o Santos. E por que eu tô falando isso? Porque lá no Santos, a todo momento, tem várias negociações subindo no telhado de vários jogadores. Não sei porquê, não me perguntem porquê, não tô por dentro desses bastidores, mas a todo momento uma negociação praticamente certa volta atrás e não dá certo. No caso do Vitor Hugo, não tem mais erro. Ele já assinou o contrato, inclusive vai usar o número 29 lá no Santos. E a informação que eu tenho é sem opção de compra, inclusive já falei sobre isso aqui num vídeo. Foi uma aula de negócio do Flamengo, porém o Santos terá prioridade na compra. Ou seja, se o Flamengo receber uma proposta para vender o jogador, o Flamengo tem que consultar o Santos para saber se o Santos vai querer igualar a oferta. A gente sabe que isso será pouco provável, porque o Santos não vive um grande momento financeiramente falando, embora esteja fazendo contratações aí bem caras. Então, Lohan de saída, Matheus Gonçalves saindo, Vitor Hugo saindo e o Michael ainda pode sair, porque a janela de transferência em alguns países ficará aberta durante um tempo. Por exemplo, Ucrânia e Croácia, até 5 de setembro, tem mais 3 dias. A Arábia Saudita vai até o dia 10 de setembro, e a Arábia Saudita é um destino muito provável do Michael, que já esteve por lá, e o empresário dele tem muita ligação lá na Arábia Saudita. Rússia vai até 11 de setembro, Grécia e México até 12 de setembro, trazendo aí alguns exemplos de janela de transferência em alguns países. O Pedro, a gente já vai falar sobre ele. Já vamos falar agora, hein? Vamos lá. O Flamengo, acabei de receber a informação, publiquei nas minhas redes sociais, que no dia 26 de agosto, deixa eu ver que dia foi exatamente, terça-feira passada, aí, uma semana. Na terça-feira passada, o empresário dele, Juliano Bertolucci, entrou em contato com o Flamengo e enviou uma proposta oficial do Al Rayyan, do Catar. Eu vou até ver aqui se é o mesmo clube que está o técnico Arthur Jorge, porque tem tanto Al Rayyan lá fora no mundo árabe. É esse mesmo, do Arthur Jorge, que atualmente tem o Gregory, que estava no Botafogo, comandado pelo técnico Arthur Jorge, que também estava no Botafogo. Esse clube do Catar fez uma proposta ao Flamengo de 20 milhões de dólares para contratar o atacante Pedro. 20 milhões de dólares na cotação de hoje dá cerca de 110 milhões de reais. O Flamengo não quis ouvir, rejeitou na hora e falou que não pretende negociar o atacante Pedro nesse momento.
E vamos lá, o atual contrato do Pedro com o Flamengo vai até dezembro de 2027, tá? E por que eu tô falando isso? Porque recentemente os empresários do Pedro tentaram uma renovação de contrato com o Flamengo, mas sem sucesso. O presidente BAP não autorizou, alegando que o contrato dele ainda é longo, é muito cedo para discutir isso. Os empresários usaram o argumento de que com a antiga gestão já tinha um acordo apalavrado. Desculpa o barulho aí, que o vizinho ligou nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui, a furadeira. Mas enfim, desculpa o barulho, não é culpa do vizinho. Mas espero que dê tudo certo com o vizinho também, não vamos jogar energia negativa, porque se ele tá fazendo isso é por alguma necessidade. Mas peço desculpa novamente pelo barulho. Mas o contrato do Pedro vai até dezembro de 2027. E com isso, o Flamengo ainda tem tempo para renovar o contrato. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: recentemente teve um rumor que se o Flamengo recebesse uma proposta de 15 milhões de euros, o Flamengo iria vender. Vocês estão vendo que não é verdade. O BAP, presidente do Flamengo, não quer vender o jogador. Felipe Luiz não quer vender o jogador, embora tenha tido aquele probleminha com o Pedro, mas já foi muito bem resolvido e resolvido da melhor maneira possível, porque o Pedro voltou a desempenhar, embora não seja titular absoluto, voltou a fazer gol, voltou a ficar feliz. A gente vê no semblante dele que ele tá feliz, que ele tá motivado, e é isso que importa. E o Flamengo, novamente, rejeitando uma proposta pelo jogador de 28 anos, centroavante nato, fazedor de gols. E eu vou pegar a declaração do Felipe Luiz naquela coletiva que ele descascou o Pedro. Ele falou: eu não quero vender o Pedro. O Pedro me entrega 30 gols, como é que eu vou querer me desfazer de um jogador que me entrega 30 gols na temporada? Mas o Pedro também precisa querer. E ele tá querendo agora. Então acho que, no fim das contas, foi bom para todo mundo. Pro Pedro, que voltou a ser feliz, voltou a fazer gol. Pro torcedor do Flamengo, que voltou o Pedro a marcar gol, voltou a ver o Pedro marcar gols e dar vitórias ao Flamengo. Pro Felipe Luiz, que vai ter um baita centroavante no seu elenco, e o Flamengo não precisa vender jogador para fazer caixa, muito pelo contrário. Já vendeu mais, já fez negociação que já rendeu mais de 500 milhões de reais ao Flamengo só nessa temporada. Então, é mais uma proposta recusada do Flamengo pelo atacante Pedro, e na boa, né? 20 milhões de dólares não leva a perna direita dele. 20 milhões de dólares. Com qual jogador, nível do Pedro, com o status que o Pedro tem hoje no Flamengo, que o Flamengo iria contratar com 20 milhões de dólares? Não faz o menor sentido aceitar uma proposta, tanto é que o Flamengo recusou na hora. Como eu disse aí na minha introdução, após o empate 1-1 com o Grêmio no Maracanã, o elenco recebeu folga e se reata na sexta, treina sábado, treina domingo, visando ao próximo duelo, que será só daqui a 2 semanas, lá no Alfredo. Já falar no jogo contra o Grêmio, gente, não esqueci de mencionar isso no último vídeo. Ontem lá no Maracanã, um cara que estava muito próximo falou assim: eu sabia, criar esse clima de oba-oba, essa festa, esse clima de oba-oba, eu sabia que não ia ganhar. Se você sabia, você foi fazer no Maracanã, enganou, fez de trouxa, otário, você não sabia, você achava que o Flamengo fosse ganhar. Ponto 2, tudo que aconteceu ontem no Maracanã, de verdade, gente, a pessoa tem que ser muito chata, muito ranzinza pra dizer que o clima que foi criado atrapalhou o desempenho do Flamengo, isso o Flamengo ganhou. Vamos por parte, clima criado nas arcadas, maravilhoso, com a volta da Jovem Flá, enfim, todos os detalhes feitos, Flamengo e a parceria nova, patrocinadora mais, com plaquinha, bandeirão, mosaico 3D, maravilhoso, como tem em todo jogo. No intervalo, teve o showzinho lá do Pires, teve o showzinho do Cardoso, né, que é o vocalista do pagode, enfim, não lembro o nome da banda, não é o meu forte, vou ser sério. Gente, não teve um jogador, não teve Felipe Luiz, nada. Se bobear, os jogadores nem sabiam que estava acontecendo aquilo no intervalo. Os caras estavam no vestiário, não teve nenhum clima de oba-oba entre os jogadores perto. Eu vi de perto. Vocês podem falar, beleza, depois do 1-0 o Flamengo tirou o pé, deu uma amenizada, poderia ter feito corte, mas não é por causa do show, intervalo aconteceu. Não, aconteceu porque é difícil ter uma idade tão forte durante os 90 minutos. E eu acho sim que os jogadores cansaram, de certo modo ali, entraram no modo, digamos, salto alto, de uma maneira, não que eles queriam, mas eles são seres humanos e tal. Mas, gente, criticar, teve ontem no Maracanã, eu acho extremamente chato. A pessoa que faz isso é muito mal-humorada. Pelo menos é a minha. Bom, o elenco tá de folga, mas o Danilo esteve lá no CT e deu uma palestra para os jogadores, super à prova.
provo, sempre vier uma situação dessa, eu vou divulgar aqui, jeito, porque eu me coloco no lugar desses garotos que estão buscando realizações, porque eles ainda não realizaram. Eles estão buscando, eles estão 16. Para e pensa quantos ficam pelo caminho. E eu acho, ouvir o Danilo, que tem uma experiência absurda, cara, currículo maravilhoso no futebol, ouvir o Danilo, eu tenho certeza que dá muita inspiração de garotos. Por mais que eles não conheçam 100% a história do Danilo, mas ouvir o Danilo é sempre bom, é um cara que sabe falar, sabe passar a sua experiência. Eu tenho certeza, eu me coloco no lugar deles. É basicamente eu na faculdade ouvindo a palestra de um grande jornalista, como aconteceu várias vezes. Eu lembro, eu estudei na faixa do Rio de Janeiro, em Botafogo. Lembro que uma vez o Eric Faria foi lá, que é um cara que eu super admiro, da emissora Globo, da TV Globo. Ele foi lá e, pô, o senhor da fileira queria sugar ao máximo o que ele estava. É basicamente fazendo uma analogia. Vamos falar de mercado agora, galera, porque o atacante Lucas Beltrán, aquele atacante muito especulado no Flamengo, nela de transferência, ele tá deixando a Fiorentina, mas não tá vindo para o Flamengo. A mídia italiana e a mídia espanhola noticiando que tá indo para o Valência. Sempre falei para vocês que seria a mutação primeiro, porque o Flamengo não avançou, nem chegou a fazer proposta, pelo menos essa tem. Fez uma consulta, o jogador entrou animado para vir para o futebol brasileiro na Europa, e assim vai acontecer, tá indo para o Valência da Espanha. Por falar em atacante, muito se fala sobre o interesse do Flamengo e Marcos Leonardo. Vamos lá, galera. Vídeo aí a gente falando, ó, eu não tenho informação de nada, tal. Fui apurar. Inclusive ontem eu tava a caminho do SBT, eu tava da Jovem Tá, do Thiago Asmar, famoso pilhado, vi um abraço para ele. Ele trouxe durante o programa, o Flamengo não tinha o interesse em Marcos Leonardo, e hoje, segunda-feira, fui apurar, e é basicamente a mesma informação que o Thiago Asmar ao programa Jovem Pan. Inclusive o próprio Vampeta, que é um cara ex-jogador, eu sou fãzaço do cara, sensacional, ele também trouxe durante o programa que ele teve informações ligadas ao Marcos Leonardo, que o Marcos Leonardo gostaria de vir para o futebol brasileiro, mas não é o Flamengo não fez proposta, não se interessou, nada disso, não teve uma briga, entre aspas, concorrência com São Paulo, que estão dizendo que ele preferiu jogar no São Paulo ao invés de jogar no Flamengo. E assim, sejamos francos, pelo modelo de negócio, preste até o fim do ano, eu no lugar dele, eu ia querer jogar no São Paulo também, sabe por quê? O tempo é curto. No São Paulo ele vai chegar para ser titular, no Flamengo ele não vai chegar. No São Paulo ele vai brigar pela Libertadores também. A chance dele jogar é no São Paulo. No Flamengo ele vai brigar por vaga, e olhe lá, porque tem o Pedro, tem o próprio. Então, eu no lugar dele, eu também ia querer o São Paulo. Ainda a família dele é muito torcedora do São Paulo. Ainda tem esse lado pessoal, digamos assim, você realizar o sonho do pai dele, que é torcedor fanático do São Paulo. Eu no lugar dele, eu iria pro São Paulo, mesmo que o Flamengo estivesse tentando a contratação dele. E por que eu falo por empréstimo até o fim do ano? Porque ele pertence ao Al Hilal, ele não foi no Campeonato Árabe, na Liga Árabe, e o Al Hilal topa emprestar até o fim desse ano, do Brasil, da temporada aqui. Então seria até dezembro de 2025. Então pro Flamengo não faz o menor sentido esse tipo de modelo de negócio. Pro São Paulo faz muito sentido, porque eles perderam todo o centroavante. O Caleri tá machucado, o André Silva tá machucado, eles estão cheios de desfalques. Então, eu acho que juntando o útil ao agradável pro Marcos Leonardo seria melhor. Inclusive, acabei de receber a informação aqui, eu perguntei a uma pessoa que faz negócio lá na Arábia. Perguntei, irmão, você que tá fazendo a saída de Marcos Leonardo do Al Hilal? Aí esse cara respondeu, trouxe proposta do Saad, mas não aceitaram. Aí eu falei, qual Saad? Ele, Catar, 20 milhões de euros. Al Hilal disse que tem 25 Lyon. Mas aí, ó, tá vendo? Tem um Lyon ainda na briga. Então, informações aí pra vocês, né, Paulo? Pra finalizar nosso vídeo, galera, o jornalista Pedro Ramiro, que acompanha o dia, noticiou o seguinte, olha essa proposta, tá? O Corinthians busca trocar de patrocinador master e chegou a negociar com a Betano antes de fechar com o Flamengo o valor de recorde. Após o acordo com o Rubro Negro, o Clube Paulista propôs uma parceria casada com metas para as duas, e o Flamengo recusou a sugestão. Não sei se isso é verdade, mas se for verdade, isso aqui é uma piada. Não é possível que o Corinthians feito isso, tenha proposto isso ao Flamengo. De verdade, eu não consigo acreditar, mas fica aí a informação do jornalista Pedro Ramiro, cara que dia Corinthians não faz o menor sentido ele mentir em relação a isso. Bom, essas são as informações, espero que vocês tenham gostado. Põe no canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo no like, ativa a notificação. Uma ótima semana de vocês. Beijo, forte abraço. Fui!